TMTV apresenta Educação do Futuro. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. O nosso convidado de hoje vem desde 2012, ajudando diversas empresas no Brasil inteiro a se transformarem, se adaptarem, se tornarem mais aptas a competir no mundo e numa economia cada vez mais globalizada e interconectada. Ele não acredita muito na linearidade dos processos, nem no estabelecimento de objetivos estratégicos padronizados. E tem convicção de que processos de inovação dentro das empresas dependem fundamentalmente cada vez mais de aprendizado e de educação. Nosso convidado de hoje é o gestor, consultor e empreendedor Luciano Mantelli. Obrigadão, Luciano. E Thiago, valeu. Por estar aqui com a gente hoje conversando sobre educação, sobre aprendizagem e de uma forma um pouco diferente, porque normalmente quando a gente pensa educação, aprendizagem, a gente normalmente associa isso a escolas e universidades, mas você é um exemplo vivo de como aprendizagem e educação é algo que é muito importante para as organizações de uma forma geral. E como boa parte do seu trabalho está muitas vezes associado a ajudar as empresas a inovarem, e a inovação ela vem sendo um tema pertinente, deixou de ser um tema das grandes organizações e hoje está presente aí na vida das médias, pequenas organizações, eu queria começar te fazendo uma pergunta, que é qual é a relação, seja ela de dependência ou não, se ela existe ou não, de inovação e de aprendizagem? Ótimo, cara. Essa é uma pergunta que gera uma reflexão gigante para mim por vários aspectos. Primeiro, porque naquela ideia do que vem primeiro, né? Por muito tempo eu acho que a grande dificuldade de inovar veio por tentar gerar inovação por inovação. Então, tipo, acreditar que separar a matéria e inovação, gerar um bloco inovação ou uma atividade de processo dentro das organizações, por exemplo, de inovação, resultaria num produto, né? Um produto, quando a gente pensa numa linha industrial mais antiga, o produto que era produto físico, o desenvolvimento de produtos, tudo bem. Então, a galera pensando em uma determinada estrutura ou processo sobre como, enfim, explorar o mercado, explorar oportunidades para gerar produtos. Então, esta era a linha tradicional ao pensar em inovação, né? Uma linha quase confundida com invencionismo, assim, uma linha mais de criação, né? Só que quando a gente se depara com uma ideia de valor, entrega de valor, processos, a necessidade de, para os mesmos produtos, agilizar rotinas, processos, a gente cai nas pessoas. Que pessoas que estão operando, que pessoas que estão executando esses processos dentro das organizações. E aí que vem a relação direta para mim com a aprendizagem, né? O grande problema é que há um momento que a gente separa essa inovação num bloco, ela passa a ser algo muito distante das pessoas, entre aspas, réis normais dentro dos seus processinhos. É como se a gente dissesse, não, inovar é lá naquela caixa, aqui a gente só opera, né? E aí vem a trava da aprendizagem, que é o que para mim é a relação muito direta do que acontece na própria academia tradicional, né? Como que a gente diz que matemática é matemática, português é português, física é física, e então na aula de física fala de física, você não vai falar de pessoas na aula de física. E a mesma coisa acontece nas empresas, não fala de inovação, agora só opera o processo, é pago para operar o processo. Tá, mas que processo é esse? Ele poderia estar melhor, ele poderia ser mais ágil. Então, num momento em que as empresas chegam, se dão por conta que era necessário reinventar a própria forma com que os produtos, por exemplo, eram criados e não só criar novos produtos, e que isso precisava ser mais constante, a inovação trocou um pouco de olhar. Ela passou a ser algo que precisava estar dentro da empresa e não só numa área, né? E aí que eu acho que vem a grande discussão, né? Ou melhor, que vem esse aspecto que eu comentei, que eu acho que a conexão direta é entender que se as pessoas que estão no dia a dia operando, se as pessoas que estão executando as atividades da empresa são pessoas que precisam entender por que fazem aquilo, e aí com isso a gente precisa, antes de qualquer coisa, despertar a aprendizagem delas. Na tua experiência como consultor ou como hacker de gestão, que é o que a forma como você se coloca, você percebe que é difícil para as pessoas conseguirem aprender dentro do ambiente de trabalho? Demais, demais. Acho que a grande dificuldade, na verdade, é exatamente ela aprender a aprender de novo. Porque quando eu entro numa empresa que me dá um manual exatamente do que eu vou fazer, me dando os passos que eu sigo para operar aquilo que eu fui contratado, eu desaprendo a aprender. Porque eu fui colocado numa caixinha ali e me dá as métricas do meu dia, minha rotina, como eu vou passar por aquilo.
Então, a grande dificuldade está em conseguir fazer com que ela realmente aprenda a poder ser propositiva de novo, né? Aprenda a poder ter criatividade de novo, aprenda a desenvolver. Acho que o grande skill para mim é a capacidade de aprender. E ainda na lógica da tua experiência, você tem observado que é possível alcançar isso? É possível chegar numa organização, ajudar pessoas que não estão talvez conseguindo aprender coisas na velocidade que precisariam, ajudar elas a sair fora dessa penumbra e conseguir conectar os pontos, conseguir pensar de uma forma nova? É possível, muito possível. A grande questão é onde você vai tratar isso, né? Hoje o grande equívoco que na minha visão acontece é que a gente tenta tratar isso num ambiente distante de onde as pessoas estão operando. Então a gente pega, tira todo mundo e joga numa sala, agora vamos fazer transformação digital, por exemplo, você tirou da zona onde ela está acostumada a fazer do mesmo jeito sempre, foi para uma outra zona, então lá era possível. Então a grande diferença, no meu ponto de vista, é fazer isso no lugar certo, onde as coisas acontecem, onde ela está acostumada, porque o ponto a ser transformado, ela ressignificar o próprio jeito de operar, o trabalho. Parece mais difícil, parece romântico, mas é o prático, né? Se eu não conseguir fazer com que esse cara encare de uma forma diferente a forma com que ele está ali, e ele não vai fazer isso com um curso, ele não vai fazer isso sem ser experienciando uma nova forma de fazer. E deixa eu te fazer uma pergunta, é interessante você estar falando isso, porque as empresas elas investem e gastam dinheiro com treinamento, com formação, criam universidades corporativas. Na sua visão, baseado na sua experiência como um consultor que está fazendo projetos para empresas do Brasil inteiro, de diferentes segmentos, diferentes setores, o problema está na quantidade de treinamento, se oferece menos do que deveria, o problema está no conteúdo dos treinamentos, o problema está na forma de se fazer os treinamentos. Na sua visão, aonde está o problema? Cara, eu acho que o maior problema está no distanciamento entre essas coisas. Por exemplo, em tempo que a gente deixa as pessoas fazendo no dia a dia a mesma coisa sempre e faz muitos treinamentos num lugar diferente, onde ela não conecta aquele assunto com o que ela está fazendo, então o que a gente mais ouve no dia a dia lá, na galera que opera mesmo, coisa, foi lindo, a gente ficou 3 dias lá, fez um curso fantástico, mas isso aqui funciona só na Google. Tá, e, cara, não funciona só na Google, é que ele não botou em prática, se ele testar vai funcionar para ele também, só que ele fez isso muito distante de onde ele estava. Então por isso que eu acho que a distância do que é dele no dia a dia para os conteúdos, para o treinamento, né, para o que ele vai receber de conhecimento, é o que a gente tem que diminuir um pouco. Então eu acredito muito ainda na lógica de desenvolvimento, treinamento, isso não tem que acabar. A grande questão é como é que o cara chega lá. Até que ponto você acha que a dificuldade das pessoas aprenderem e fazerem o que elas precisam fazer nas empresas tem a ver com as empresas ou tem a ver lá atrás, com a escola que formou essas pessoas e entregou ela para as empresas? Cara, eu acho que na verdade os dois ambientes sofrem do mesmo problema. Os dois ambientes foram construídos numa lógica linear. Eu acho que dá pra gente olhar por um lado cognitivo para isso. Então é como se todo mundo aprendesse do mesmo jeito. Então, cara, no mínimo existem 3 linhas de raciocínio de aprendizado. Uma mais linear de fato, que é o cara aquele que lê para aprender. Uma mais descompassada, que é o cara que precisa ler alto para aprender, por exemplo. Né? E uma totalmente diversa, que é o cara que faz resumo, que vê vídeo, que lê livro. Então se a gente não tiver esse entendimento que as pessoas vão ser diferentes, elas vão aprender de maneiras diferentes. Então isso acontece, este modelo linear ele foi construído tanto, é um modelo que construiu uma indústria. Então o modelo da indústria onde lá atrás, naquela época fazia muito sentido, as pessoas chegavam com baixa informação, com baixa capacitação e com dificuldade gigante de acesso. Eram poucos interlocutores de conhecimento e muita gente precisando conhecer. Então você tinha que dar um manual para dizer, faz isso. Você não sabia fazer, não tinha condição de buscar. Então fazia sentido naquela época isso. A mesma coisa na escola. A escola também se desenvolveu pensando que o único interlocutor seria o professor. Né? Então o cara não tinha acesso, eram poucas bibliotecas com baixa... Então, e é difícil, bem diferente de hoje, leitura do que a gente tem, da quantidade de conteúdo de diversas formas que a gente tem hoje. Então por isso que eu acho que é muito da transformação do modelo mesmo. Né? Tanto a escola quanto a indústria foram desenvolvidas pensando num cara que não tinha acesso à informação, que precisava receber de alguma maneira um aprendizado mais linear, porque senão ele não conseguiria operar. Né? Só que as duas coisas não são mais verdade. O mundo mudou, exatamente. foi para uma outra direção. Exatamente. Se você tivesse que dar um conselho, uma sugestão, uma recomendação para um gestor de RH
que hoje cuida de educação corporativa, qual seria o conselho central, a sugestão central que você daria para ele? Sai da tua sala e vai trabalhar dentro das áreas, sabe? Porque exatamente esse distanciamento que não é físico no modelo que eu falei ali, mas que também se reproduz no comportamento dos RHs físicos. Hoje isso acontece muito de que forma? Vamos começar o ano de 2019, e aí, que curso vocês precisam? Galera, que curso vocês vão querer fazer o ano que vem? Saca? Não tem como dar certo isso. Então se o cara não estiver lá dentro, percebendo os comportamentos, percebendo qual é o ponto de partida, como que aquilo vai funcionar, é muito difícil eu pedir um curso de algo que eu nem sei muito. Eu fui refém disso, né, como colaborador, funcionário de empresas, que cara, que curso vocês vão fazendo? Me dá um curso de SQL Server, me dá um curso de projetos, me dá um curso, vou ganhar curso, né, é isso. Tá, mas como é que você bota em prática amanhã? E aí eu chegava no outro dia, a galera toda ficava paralisada naquilo, porque aquilo só funcionava naquela empresa lá, que era bonita e tal. Então, por isso que muitas coisas foram surgindo, tipo, melhores práticas, né? Tudo isso porque era uma tentativa de aproximar as pessoas, né? Tirar um pouco daquele conteúdo mais rígido e trazer para uma prática, né? Por isso que eu acho que o meu principal conselho é sair da onde tu tá, vai para dentro de onde as coisas estão acontecendo e te reinventa ali dentro. Porque o primeiro a se reinventar é esse profissional mesmo, entende? Não que seja o único, todo mundo junto, na verdade, mas acho que faz parte de reinventar a forma com que tu leva aprendizado e conhecimento para dentro das organizações, tu também te reinventar na tua posição. Cara, muito obrigado, Valeu, foi um prazerzão. Valeu. Eu tenho certeza Obrigado aí que demais. contribuiu muito para os nossos espectadores. Muito obrigado. Pessoal, brigadão e até a próxima.